Áudio 10 do livro Cristo, a essência de tudo o que é espiritual, de Watchman Nee. Capítulo 3, parte 2. Cristo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, declara o Senhor. Ele dirigiu essas palavras às pessoas que o procuravam em Cafarnaum. Essas pessoas esperavam que ele as alimentasse com pão, e por isso o Senhor lhes disse: Eu sou o pão da vida. Ele é o que concede o pão da vida e ele mesmo é esse pão. O dom e o doador são um só. Graças a Deus, Cristo é o dom de Deus e também o Senhor que concede o dom. Qual é o significado de pão na Bíblia? Significa satisfação, uma vez que as Escrituras empregam a fome para representar a insatisfação do homem. O pão é o elemento necessário para saciar a insatisfação humana. Se os filhos de Deus serão capazes de finalizar a carreira que está diante deles ou não, depende, em grande medida, da sua satisfação interior. Se nos sentirmos satisfeitos hoje, teremos forças para enfrentar o dia. Mas se estivermos interiormente vazios, como um pneu furado, não seremos capazes de atravessar o dia. Embora indubitavelmente não tenhamos forças, não podemos concluir que não há vida. A questão é de satisfação, aquela inexplicável sensação de satisfação que nos capacita a prosseguir e concluir a carreira. Vejamos agora o que o pão é para os filhos de Deus. Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus é aquele que dá a vida, bem como aquele que sustenta a vida. Muitos cristãos pensam em alimento espiritual simplesmente em termos de um tempo de oração ou de leitura da Bíblia. Eles desconhecem que seu alimento é o próprio Senhor Jesus. Não estamos dizendo que não haja valor em orar ou ler a Bíblia, mas lembremos que o Senhor disse que Ele é o pão da vida e isso significa que o pão da vida não é nada além do próprio Senhor. Frequentemente, os filhos de Deus encontram-se insatisfeitos por não conhecerem a Cristo como o pão da vida. Sempre encontramos pessoas famintas que estão espiritualmente descontentes. Elas se sentem infelizes com tudo e do amanhecer ao anoitecer vivem insatisfeitas. Não queremos persuadir ninguém a ser arrogante ou satisfeito em si mesmo. Orgulho e autocontentamento é uma coisa. Estarmos alimentados e nos sentindo satisfeitos é outra bem diferente. Aqueles que foram tratados por Deus vivem diante dele em fraqueza e tremor. Não encontramos neles o menor sinal de orgulho e, no entanto, eles tocaram o Senhor e assim foram plenamente alimentados. Eles entraram na posse de uma satisfação na presença de Deus e essa satisfação é sua força. Assim sendo, como podemos ser plenamente alimentados e satisfeitos? Devemos compreender que toda satisfação está relacionada com Cristo. Toda satisfação se encontra na vida. Cristo é o pão da vida. Quando realmente tocamos a vida, imediatamente obtemos a satisfação. Por outro lado, quando pecamos contra a vida, instantaneamente sentimos um esvaziamento. Vamos ilustrar essa questão de obter satisfação com alguns exemplos concretos. Alguém pode dizer: tenho trabalhado para o Senhor por 1 ano. Durante esse período mantive-me bastante ocupado, correndo daqui para acolá, e agora me sinto interiormente vazio. Estou muito faminto e gostaria de poder experimentar um reavivamento espiritual. Ao lermos João capítulo 4, no entanto, vemos algo diferente do que essa pessoa diz. O Senhor Jesus, cansado da viagem, estava sentado ao lado do poço de Jacó.
Seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimentos, indicando que o Senhor devia estar com fome. Nesse ínterim, ele encontra uma mulher samaritana. A vontade de Deus era que ele falasse com aquela mulher e a salvasse, e é exatamente isso que ele fez. Quando seus discípulos retornam com a comida e lhe pedem que coma, ele responde: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eles pensam que outra pessoa lhe teria trazido comida, ao que ele replica: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por esse incidente na vida do nosso Senhor, podemos concluir que o serviço deveria trazer saciedade à nossa vida, ao invés da sensação de vazio e fome. No serviço espiritual, após labutarmos, nos sentimos satisfeitos. Se após trabalharmos nos sentimos famintos, algo deve estar errado. Se nos sentimos como um pneu furado, há algum problema. Porque se andarmos segundo a vontade de Deus e não por nós mesmos, não deveríamos nos sentir vazios, mas fortalecidos. Quão frequentemente assumimos um trabalho não por termos recebido a direção do Senhor, mas simplesmente porque a necessidade é muito grande e o apelo exterior muito forte. Ao servirmos dessa forma, experimentamos um grande abatimento interior que nos deixará esgotados. Isso acontece por haver algo errado entre nós e o Senhor. Todo trabalho fora da vontade de Deus fará com que fiquemos famintos. Precisamos fazer a vontade de Deus para sermos satisfeitos. Precisamos perceber que um retiro espiritual ou ensinamento bíblico não é o nosso alimento. Cristo somente é a verdadeira comida. Se Cristo é nosso alimento, como podemos imaginar que um retiro espiritual em busca de alimento seja a resposta para o vazio que sentimos após termos trabalhado? Como podemos falar pelo Senhor ao ponto de nos esgotarmos e então buscar suprimento em um novo ensinamento? O normal deveria ser que sempre que nos levantássemos para falar por Cristo, estivéssemos cheios de palavras e força interior, de forma que não somente os que nos ouvem recebessem alimento, mas também nós que falamos fôssemos sustentados. Porque é o Senhor que trabalha em nós. Se tivermos tocado o Senhor, ao findar do nosso trabalho, nos sentiremos cheios e não vazios. Quão enganados estaremos se considerarmos descanso, ou ouvir um sermão, ou participar de um retiro espiritual como meios de sermos enchidos. O alimento espiritual está em permitirmos que o Senhor realize em nós tudo o que Ele desejar. O Senhor, que habita em nós, nos permite tocar sua vida, e isso somente é que faz que nos sintamos cheios interiormente.